Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. E hoje, segunda-feira, Deus tem uma mensagem ao seu coração. Que vocês possam compartilhar esta palavra comigo, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele há de trazer a revelação para que você tenha uma vida de vitória. Porque quando a palavra de Deus é revelada pelo Espírito de Deus, pode ter plena certeza que a sua vitória está decretada. Então eu quero estar orando por você, quero convidar a você também a conhecer um pouco do nosso trabalho, um dos nossos endereços ali em Nova Iguaçu, na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Toda quarta, todo domingo, nós estamos ali pregando e anunciando o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho que nos mostra como Deus nos remiu de todos os nossos pecados, iniquidade e transgressão. Eu quero hoje meditar com os amados no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos fazer a leitura aqui, mas antes de eu fazer essa leitura, eu quero estar orando por você. Eu tenho certeza que aonde estiver chegando a minha voz, ou ainda aonde minha voz ainda irá chegar, eu tenho certeza que chegará a bênção de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre mim para poder ministrar essa poderosa palavra para abençoar você e sua casa. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado. Eu venho, ó Deus, te glorificar nesta noite e te exaltar, ó Deus, pelo Senhor ter nos dado, meu Pai, o privilégio de anunciar, meu Pai, as tuas virtudes. Anunciar, meu Pai, as coisas incompreensíveis para o homem, as riquezas de Cristo. Por isso, nesta noite, ó Pai, eu peço por cada ouvinte, meu Pai, desta mensagem. Todos aqueles que estará ouvindo agora e que ainda vai ouvir depois, que o Senhor esteja realizando a tua obra. Porque nós sabemos que quando a tua palavra é pregada, anunciada, Senhor, ela sempre vai e produz o resultado para a qual ela está sendo enviada. E que esta não seja uma noite diferente na vida deste ouvinte. Em nome de Jesus, amém. Então eu quero estar falando aqui nesta noite sobre o profeta Ezequiel, o homem que Deus o chamou para uma grande obra. Mas o estado de Israel estava totalmente morto espiritual. Israel estava preso ao pecado, afastado de Deus, e Deus levantou Ezequiel para profetizar para que Israel pudesse ter a sua vida restaurada. E Deus aqui, a partir do verso 1, a palavra de Deus está nos mostrando que veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então você vê que Ezequiel, ele teve um arrebatamento de sentido e foi levado por Deus num vale que estava cheio de ossos. Isso foi uma visão que ele teve, um arrebatamento de sentido, como a própria palavra está nos dizendo, e foi colocado ele no meio deste vale, esse vale de ossos secos, e fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Então Deus ali falou para Ezequiel, e eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então aqui nós estamos lendo uma palavra que Deus falou para ele profetizar sobre o vale de ossos secos, para que os ossos secos poderiam ouvir a palavra de Deus. E no verso 5 ainda diz, e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Amados do Senhor, nós estamos lendo aqui uma mensagem do profeta Ezequiel, e Deus mostrou aqui o estado espiritual desta nação. Naquela época, há mais de quase 700 anos antes de Cristo, e esse povo estava preso no pecado. Estava preso no pecado e afastado de Deus, mas Deus queria resgatar Israel. Queria trazer novamente Israel para si, e Deus levantava profetas. E um deles foi esse profeta Ezequiel, que tinha sempre uma mensagem de exortação, levando ao povo a crer na justiça de Deus. E Ezequiel, ele teve essa visão, e Deus mandou que ele fizesse. E ele foi lá em Israel e pregou a mensagem do Senhor, levando o evangelho a um povo rebelde, porque Deus havia falado que era uma casa rebelde, mas que ele não deveria deixar de pregar e falar aos ouvidos daquela nação. E Ezequiel foi e profetizou ali sobre eles, como a palavra está nos dizendo. Mas é interessante você parar para analisar que quando Ezequiel começou a falar da palavra de Deus para Israel, aquela palavra começou a penetrar na vida deles, e eles começaram a cair em si. Eles começaram a buscar entendimento e ver que eles estavam afastados dos propósitos divinos. E eles começaram a ter interesse por aquela mensagem. E aqui diz: olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele o espírito. Mas é interessante você entender que primeiro Ezequiel fez as coisas em visão. Ele viu as coisas em visão acontecer. No mundo espiritual, naquele arrebatamento de sentido. Embora aquele povo se levantou, eles ainda precisavam receber o espírito de vida. Aí nós para pensar agora que Ezequiel, quando foi literalmente pregar ao povo, Ezequiel já tinha certeza que a obra de Deus ia ser feita sobre Israel. E a palavra continua nos dizendo, no verso 10, profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então, olha, vai continuando o texto. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dize: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estávamos cortados. Então você vê que eles reconheceram que eles estavam cortados de Israel, da videira. Mas Ezequiel, nesta visão, ele cumpriu a ordem de Deus, e a palavra está nos revelando que tudo passou a acontecer mediante os propósitos de Deus. Portanto, profetiza, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros,
e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então Deus nos mostra aqui que eles estavam mortos espirituais e eles precisavam sair dessa sepultura a qual eles estavam. Então o profeta teria que ir ali levar uma mensagem de Deus para que eles pudessem se arrepender e voltar para Deus. Voltar para Deus, como diz a palavra de Deus: vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por judarem pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se una e se torne uma só vara na tua mão. Amados do Senhor, talvez você possa não estar entendendo por que eu estou lendo uma mensagem que aconteceu há quase 3.000 anos atrás. Quase. Uma média de 2.700 anos atrás. O que essa palavra tem a ver com os dias de hoje? E aí que eu quero que você agora compreenda que o que leva o homem a se afastar de Deus é o pecado. O pecado leva o homem à morte, à ruína. Mas quando nós queremos e desejamos a bênção de Deus, nós podemos hoje alcançar a misericórdia de Deus pela nossa fé. Mas precisamos pregar e profetizar para que a nossa nação ela possa hoje se despertar, porque os fins dos tempos está próximo. E as pessoas precisam estar preparadas para encontrar com teu Deus. Mas o povo hoje vive numa hipnose, vivendo no pecado, se entregou ao pecado. E mesmo aqueles que diz que creem em Deus também está no pecado, vive no pecado. Eles afirmam isso, que está em pecado, porque eles não conhecem a obra poderosa, que é o sacrifício perfeito do Senhor, que em seu batismo ele tirou nossos pecados e com a cruz do Calvário ele derramou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Mas eu quero abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo, para vocês entenderem o propósito de Deus. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 20. Olha o que Jesus disse: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha bem, amado. Jesus tem o poder de vivificar aqueles que querem ser vivificados. Aqueles que querem sair da morte para a vida. E também o Pai, ninguém a julga, mas deu isso ao Filho, todo juízo. Então Jesus tem o poder nos céus e na terra para realizar esta obra na sua vida. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Preste atenção nisso. Se você não honrar a Cristo, você não honra a Deus. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então você, meu amado, que está me ouvindo, se você hoje receber esta palavra e deixar Jesus entrar em seu coração, pode ter certeza que quando a luz entrar na sua vida, todas as trevas serão dissipadas. Você será resgatado, como a palavra está nos mostrando, da condenação da morte para a vida. Você que hoje pode estar parecendo um vale de osso seco, quer viver num mundo onde você se encontra morto espiritual. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, você pode hoje, passar da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, amados, todos aqueles que estão no pecado, todos aqueles que estão mortos espiritualmente, se hoje eles ouvirem a voz do Senhor, diz a palavra de Deus que eles viverão. E eu estou aqui para profetizar que o Espírito de Deus nesta noite, ele possa estar revelando os propósitos de Deus na sua vida, para que você saia das trevas para a luz, da morte para a vida, para que você hoje se torne um soldado de Cristo, um exército de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Porque na visão de Ezequiel, o povo se tornou um grande exército, e Ezequiel ali profetizou o Espírito de Deus sobre eles. Eu quero profetizar nesta noite sobre esta nação, que o Espírito do Senhor, que venha trazer vida agora, sobre aqueles que estão mortos espirituais, sobre aqueles que estão no pecado, sobre aqueles que dizem que creem em Jesus, mas não conheceu a verdade que liberta, que transforma, porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, tu serás livre. E nesta noite eu quero dizer para você, meu amado, minha querida, que as obras do diabo já foi desfeita, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio e colocou o pecado no mundo, mas Jesus veio e tirou o pecado do mundo para te dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus continua nos mostrando, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. E ele fala, não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeres o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeres o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui ele fala de duas ressurreições. Ele fala de uma ressurreição que leva à vida e uma ressurreição que leva à condenação. Mas eu quero focar aqui, nesta noite, sobre essas duas ressurreições, que quando nós passamos da morte para a vida e passamos a se tornar o Filho de Deus, um justo de Deus, um santo de Deus, pode ter certeza que nós vamos alcançar a ressurreição da vida. Porque a Bíblia fala que nós somos justificados pela nossa fé na obra perfeita do Senhor que iniciou no seu batismo e decretou ali na cruz do Calvário a vitória quando ele disse, Pai, está consumado. Apenas dê a eles o perdão e está tudo certo. Perdoa porque eles nunca sabem o que faz. E a Bíblia nos mostra que os que fizeres o mal, olha bem, amado, e os que fizeres o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui tem dois tipos de pessoas hoje. Uma pessoa que vive como justo de Deus, exercendo a obra de Deus como nascido de Deus, e aqueles que muitas das vezes vivem hoje ainda na ignorância, no pecado. E a Bíblia fala que a ressurreição deles levarão eles para uma condenação. Aí eu pergunto a você, meu amado, você quer continuar nas trevas?
Você quer continuar morto espiritual? Uma ocasião chegaram para Jesus e falaram: Senhor, permita primeiro enterrar, fazer o funeral de meu pai. E Jesus lhe disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Apenas me siga. Então Jesus ali, ele generalizou. Jesus generalizou que aqueles que não crêem nele estão mortos espirituais, como estava a nação de Israel, como um vale de ossos secos. E Deus levantou Ezequiel em visão e mostrou ali a Ezequiel o estado espiritual do povo e mandou que Ezequiel pregasse, profetizasse que o espírito de vida entrasse naquele vale de ossos. E eu hoje, amado, eu não sou Ezequiel, porque Ezequiel foi chamado lá no passado, mas Deus tem levantado nos dias de hoje homens tementes, homens que nasceram de novo, homens que foram justificados por Deus pela obra perfeita, para hoje bradar que a sua servidão está acabada, que os seus pecados estão expiados e que vocês já receberam em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Como diz em Isaías 40, verso 2. E eu quero hoje profetizar na sua vida que o espírito de vida, ele entra em você e te resgata da morte, que te resgata do pecado e traz você para a luz, traz você para ser sal da terra, traz você para ser luz do mundo, porque quem está em pecado está em trevas, está morto. E eu pergunto a você, até quando você vai continuar vivendo morto, em trevas, em pecado? Se a obra já foi feita, a obra já foi realizada. A obra não vai ser, a obra já foi realizada. O preço já foi pago. Você só apenas precisa aceitar esse fato que aconteceu lá na cruz, que Jesus assumiu o nosso lugar. E a Bíblia nos fala mais. Eu quero que você continue aqui comigo, acompanhando. Na carta de Paulo aos Romanos, eu quero que vocês leiam, no capítulo 6, olha o que diz a palavra. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo nos ensina hoje a nós considerarmos morto para o pecado, não vivo para o pecado, mas morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Só que as pessoas estão invertendo os papéis. As pessoas estão vivendo como morto para Deus e vivo para o pecado. É o contrário. Mas o texto está nos dizendo que é vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, mas morto para o pecado. Como a Bíblia nos ensina, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas as pessoas estão resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo, o pai da mentira, que tem levado muitas pessoas às ruínas. Mas eu quero nesta noite dizer para você que Deus já pagou o preço pelos seus pecados. Ele já tirou todo o pecado do mundo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado para os que crê, para os que tomam posse, para os que recebem a justificação de Deus. E muitos ainda não receberam essa justificação, porque muitos não pregam, muitos não ensinam. E a palavra de Deus nos mostra aqui, eu vou te mostrar, que a obra, tanto que ela foi feita, que vocês vão entender o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Olha, no livro de Sofonias, no capítulo 1, no verso 7, diz: cala-se diante do Senhor Deus, porque
O dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Deus já preparou o sacrifício. O sacrifício já foi executado para que os convidados sejam santificados. Para que quando você entrar nas bodas do Cordeiro, você já entra santificado pela obra perfeita que Jesus já fez no batismo e na cruz. E o texto diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor já preparou o sacrifício e já santificou. Ele não vai santificar, ele já santificou os seus convidados. Se você é um convidado de Deus, saiba que você já está santificado. E a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. Outra palavra generalizada: ninguém. Segui a paz com todos e a santificação, porque o sacrifício já foi feito, para que os convidados sejam santificados. Porque senão, amado, ninguém verá Deus se não se sentir santificado, se não se sentir justificado. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, mas os pecadores serão destruídos à espada. Aí você escolhe. Você quer ser pecador, você quer ser justo? A opção é sua. Você vai continuar vivendo como um vale de ossos secos, mortos? Porque quem está em pecado está mortos espirituais. E Deus mandou eu profetizar que o espírito de vida entra sobre todos os lares agora desta nação. Para que eles vivam, para que eles se levantem, para que esses ossos ganhem força, ganhem corpo, ganhem pele e receba o Espírito de Deus. Que nesta noite você receba o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, aquele que vai te consolar, vai te confortar, vai interceder contigo com um gemido inexprimível. Amém? Eu deixo essa mensagem para você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, eu profetizo ao Teu Espírito, Senhor, que vem dos quatro cantos da terra agora e repousa sobre esta nação agora, Pai, para que eles vivam, meu Pai, como um convidado santificado pelo batismo e pela morte do Teu Filho ali na cruz, aonde o Senhor pagou a dívida de todos os nossos pecados, para nos resgatar da morte, para nos resgatar das trevas e para nos trazer para a sua maravilhosa luz. Para que naquele grande dia, nas tuas bodas, Senhor, nós podemos estar ali santificados. Porque a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito a entrar na cidade santa pelas portas. E nós sabemos que as vestiduras se tratam do nosso caráter. Um caráter cristão que nos dá a condição, meu Pai, de viver, meu Pai, como um filho santo e justo e perfeito na nossa fé. Por isso eu entrego nas tuas mãos agora, meu Pai, cada um que vier a ouvir esse vídeo, que vai ouvir a minha voz, eles recebam a vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos aqui a partir das 20h30 com uma outra mensagem para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e tenha uma boa noite.